We must learn this. Vamos falar sobre os verbos auxiliares, mais especificamente os modal verbs. Hey guys, Thiago aqui. Vamos falar sobre os modal verbs, que são os verbos auxiliares. Eles recebem esse nome porque eles sim são especiais, eles têm umas características bem diferentes, mas eu tô trazendo algumas coisas que eu aprendi e a gente vai aprender aqui juntos também, né? Vocês vão acompanhar aí comigo, de como conseguir entender melhor aí os verbos auxiliares. Nesse vídeo aqui nós vamos aprender o que são, porque eles existem, isso aqui é a parte bem legal, e para que servem, quais são eles, né? E como e quando você deve utilizá-los nas frases, tá bom? E tem uma coisa para falar, uma informação muito importante. Se você é iniciante, totalmente iniciante no inglês, tipo, tem menos de 3 meses aí de estudo, esse vídeo talvez fique um pouco mais complicadinho, esse conhecimento, esse conteúdo, tá? Porque a gente vai falar de um assunto que é um pouco mais ali avançado no inglês. Mas eu te recomendo sim assistir, só que entende isso. E não se preocupe se você ficar um pouco confuso, é normal. E aí eu preparei também uma dica no final aqui desse vídeo, que vai te ajudar. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos responder logo essas 3 primeiras perguntas aí, que são por que eles existem e para que servem. São verbos que auxiliam o verbo principal. Nós vamos ter aí 2 verbos nas frases. Influenciam no sentido da frase. Essa parte é bem interessante, muito importante. Grava isso. A questão do sentido é muito importante quando a gente trata aí de verbos auxiliares, principalmente os modais, tá? Transmite uma ideia de permissão, obrigação, possibilidade, que é justamente essa questão do sentido. Sempre eles vão transmitir essas ideias aí. Normalmente é isso, permissão, obrigação e possibilidade. Aí aqui tem 2 dicas muito importantes, ó. Não se conjuga verbo ao usar o auxiliar modal e não precisa usar o do ou dois na negação e na interrogação. Porque a gente sabe que algumas perguntas a gente coloca aí um do, por exemplo, do like alguma coisa, ou do you speak English, do antes, né? No verbo auxiliar você não vai precisar usar e não se conjuga o verbo principal quando estiver usando esse auxiliar modal. Como tem aqui no vídeo, que nós vamos ver aqui agora, ó, William Ross. Vou deixar aí o link do canal dele, desse vídeo, tá? Do canal aqui na descrição, tá bom? E ele mostra aqui, ó, os verbos auxiliares. Então tem o do, o eu aqui que a gente vai já ver, que é um auxiliar modal também. Tem o verbo to be, ó, e aqui tá no passado, was, you were. E tem o verbo have. Esses todos são verbos auxiliares. Só que nós estamos falando nesse vídeo aqui sobre os modais, que são justamente esse grupo aqui, o segundo grupo. Só que eu preparei aqui uma parte que ele fala bem legal, explicando aqui os verbos auxiliares. O importante é você saber que todas essas palavras que eu coloquei aqui são os 4 grupos de auxiliares. Eles são auxiliares porque eles têm algumas características, algumas funções em comum, tá? Então, olha só. Esses são os auxiliares básicos. Do, does, did, will e would. Eles simplesmente indicam o tempo da frase. Então, quando você coloca, eles indicam só o tempo. Esses daqui, eles têm um significado. Então, eles são usados da mesma forma, só que eles têm uma tradução. Se eu perguntar para você, qual que é a tradução de will numa frase, no futuro? O will indica o futuro, ele não tem uma tradução sozinho. Agora, can, ele tem uma tradução, que é pode. Só que o verbo poder, em inglês, ele é, por si só, um auxiliar. Então, por exemplo... Certo, agora que vai entrar na parte que eu queria falar. Você vai fazer uma pergunta no presente, você pergunta, do you have money? Do you have money? Você tem dinheiro? Então, em inglês, o tempo da frase está aqui, ó, tá no do. Coisa que nós colocamos no final. Que é uma pergunta, você coloca o do, como eu mostrei agora, né? Final do verbo, a gente acrescenta coisas no verbo. Eles não fazem isso. Eles deixam o verbo quieto ali e colocam... É verdade, isso que ele falou. No português a gente muda o verbo, né? A gente conjuga o verbo. Por exemplo, o verbo ter, eu tenho, tu tens, ó, já é diferente. A gente mexe na palavra, né? E o inglês não, ele meio que deixa ali o verbo intacto. Tem uma variação, né? Porque a gente sabe que tem um has aqui, é para terceira pessoa, né? Que é he, she, it. Aí fica has. Então, se eu quiser falar ela tem, ficaria she has e não she have. Então, tem um pouco de mudança também. O had aqui é o passado, tá? Mas realmente nós conjugamos muito mais o verbo. E o inglês, como ele tá falando, ele adiciona uma nova palavra, né? Uma palavra para indicar esse tempo, tá? Então isso vai acontecer com quase todos os verbos. Então você vai colocar o auxiliar antes da pessoa para indicar que essa frase é uma pergunta e está no presente. Se você colocasse did aqui, você estaria fazendo a mesma pergunta, só que no passado. Então você vê como que é prático? Ao invés de ficar mudando... É, o passado de do, tá? Aí coloca-se did, que é D-I-D. Did. Aí fica no passado. Então, você, aqui no caso é do, você tem dinheiro, né? Pergunta porque tá no início. Aí se fosse did you have money? Você tinha dinheiro? Você tinha dinheiro no passado. Terminação, eles só mudam aqui. Se eu fosse fazer no futuro, seria... Tá chegando no que eu quero mostrar, que ele vai explicar aqui, aí fica bem mais fácil, fica bem melhor da gente estar entendendo. Will you have money? Você vai ter dinheiro, você terá dinheiro. Então, você só mudou aqui o tempo, né? Você colocou o will para indicar que a sua frase está no futuro. Beleza. Agora, eu falei que quase todos os verbos seguem esses auxiliares. Então, quando você vai fazer perguntas, você vai usar esses auxiliares para indicar os tempos, né? Presente, do e does, passado com did, will para futuro e o would para condicional. Condicional são os verbos que terminam em iria, como gostaria, falaria e assim por diante. Pensa em fazer a seguinte pergunta. Você pode me ajudar? Aqui, ó. Tá, quando você fizer uma pergunta que tem pode, você não vai usar o do, embora esteja no presente. Então você não pode falar do you can. Por quê? Porque o can, ele também é auxiliar. Tá vendo? Então, aqui usa o can,
que é um auxiliar modal, que a gente vai já ver mais detalhes sobre ele. E aí, por isso, não usa o do, que a gente tá vendo aqui, né? Não precisa usar o do, does na negação ou interrogação. Ó, he can do it. Ele pode fazer. Então, se eu quisesse colocar isso aqui como pergunta, eu ia trazer o can pra frente. Lembra que o do você coloca antes? Então, aqui é a mesma coisa. O can é um auxiliar, então ele vem pra frente, ó. Can he do it? Can he do it? Você pode fazer, aí vira a pergunta. Deixa eu ver se tem mais alguma A diferença coisa é que ele aqui. tem um significado por si só. Então, ele significa pode e ele é usado como auxiliar. Então, ao invés de colocar do you can, você tira o do, você economiza o do. Você coloca só can you, tá vendo? Então, o can ele já faz a função de auxiliar, ele também tem um significado isolado. Então, você vai perceber que eu falo que todas essas palavras... Que aqui é help, né? Então, né? Can you help me? Que é você pode me ajudar? Então, não precisa usar o do. Então, bora lá, bora pra frente aqui. É conhecer agora os modais, né? Quem são os verbos modais? Ó, são esses. Vou falar aqui. Must, should, can, could, may, might, will, would, shall. Então, esses são os verbos modais. Eu dividi eles em bloco porque esses dois significam dever no sentido de possibilidade. Esses blocos aqui já significa poder. Nós vamos já ver cada um deles. E esses aqui significam o futuro. Ó. O eu, que a gente até já conhece, né? O eu, would, shall. Aqui eu trouxe um pouco mais de como ficaria eles na interrogação e na negação. Por exemplo, aqui a afirmação, você usa ele logo depois do sujeito, antes do verbo principal. You can do it. We will study together. Nós estudaremos juntos. E aqui de cima você pode fazer isso. Normal, depois do sujeito, antes do verbo, tá vendo? Já na negação, você vai usar o not depois do verbo auxiliar. You cannot do it. E aqui eu coloquei o exemplo de como ficaria contraindo o can com not. Então ficaria cannot, pode usar assim, ou can, que é o mais usado, né? Can't. You can't do it. E aqui numa mesma frase aqui ficaria we won't. Então quando você usa o will e o not, ó, will not study together, você fica ali com won't. E a interrogação coloca o verbo auxiliar na frente, que foi a gente viu ainda agora, né? Não precisa usar o do nem o does. Can you do it? Will we study together? Bora lá, continuando. Vamos ver cada um dos verbos aqui. Começando com o primeiro bloco, que é must e should. Must é dever, deve. Essa é a tradução mesmo, tá? Você deve. E você vai usar quando quiser falar uma obrigação. Então, você sempre vai usar o must quando for uma obrigação. Algo que realmente precisa fazer, que não é que você pode ou não fazer, tá? Então, aqui tem a frase, you must study English every day. Como se eu estivesse dizendo obrigado, né? Pessoa ser obrigada a fazer, ó. Você deve estudar inglês todos os dias. Por que eu tô falando isso? Porque, assim, a ideia dos verbos auxiliares é dar essa questão de sentido, tá? De significado, intenção. Por isso que eu grafei aqui, deixei em destaque, ó, sentido. Influenciam no sentido da frase. Então aqui, como não é realmente uma obrigação, você tem que estudar inglês todos os dias, poderia ser usado o should, que o should é deveria. A tradução dele é deveria. Grava aí, o must é deve e should deveria. Então, sempre que você ouvir essa palavra should, é deveria. Ela realmente é uma tradução assim. You should practice more. Você deveria praticar mais. E aqui eu trouxe só simplesmente a negação e a pergunta, como ficaria, né? Aqui estaria o must not, ó, you must not. Pode contrair para must. E aqui a pergunta, o must vem pra frente. Simplesmente só para vocês verem como não tem o do e como ficaria a contração aqui, a negação. Sempre na negação você vai colocar depois do verbo auxiliar. Aqui, ó, ficou depois do should. E aqui na pergunta, o should vem pra frente. E agora vamos lá pro segundo grupo. Can, could, may, might. O can é poder, a tradução dele realmente é poder, então you can learn English by yourself. Você pode aprender inglês sozinho. Tipo, você consegue, né? Você consegue aprender inglês sozinho. É bem simples, aqui também a negação dele fica can't e na pergunta basta colocar ele pra frente, como nós vimos já alguns exemplos. O could é o futuro do passado do can, então can é poder, could é poderia. É realmente essa a tradução, né? Ela poderia ajudar ele com o trabalho. She could help him if they were. Como se fosse uma condicional. Vou até jogar ele aqui pro Google Tradutor, só pra gente dar a pronúncia direitinho. She could help him with the work. She could help him with the work. Ela poderia ajudá-lo com o trabalho. O may é permissão, poder. Você vai sempre usar ele quando você quiser meio que pedir algo. Como um exemplo aqui, ó. They may leave the room now. Ou seja, eles podem sair da sala agora. É como se tivesse uma obrigação ali antes e agora tem a permissão. Então, sempre que você também for perguntar, por exemplo, eu posso sair agora? Por exemplo, na sala de aula, né? Professor, eu posso sair agora? Você pode usar o may, tranquilo, dá certinho, porque o sentido realmente dele é esse. I may leave now. Teacher, I may leave now. Aqui na negação fica may not. You may not leave now. Então, você não pode sair agora. Até aqui, ó. You may not leave the room now. Você não pode sair da sala agora. A pergunta, bota o may antes. Sempre você não vai usar o do e o does, tá? Só grava isso. Por isso que eu trouxe isso aqui, para ficar bem fixo aí na sua mente. May I leave the room now. Então, eu não posso sair da sala agora. Bem fácil de entender esses, né? O might agora, might.
Might é poder, de possibilidade. É mais semelhante ao nosso talvez. He might go to the concert. Ele pode ir ao concerto. Ó, poder, pode ir ao concerto, mas é tipo um talvez. É talvez ele vá ao concerto, entendeu? Esse é o sentido dele, tá? Se você for pesquisar, é isso. Eu trouxe até um vídeo aqui do professor Kenny, que ele explica muito bem essa parte. Mais fácil de todos, né? Might. O might é o advérbio talvez no português. E aí fica fácil, porque em português o talvez não se conjuga, né? Não é um verbo, né? Não é eu talvez, tu talvez, nós talvez ambos, né? Vai ser eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, todo mundo talvez, né? Então, ó, I might speak English, eu talvez, mas sabe o que é de... Viu só? É o talvez. Então, I might speak English. Talvez eu fale inglês, né? Isso que é difícil no português. Fale. Porque quando você usa o advérbio talvez no português, o verbo fica no infinitivo. Eu talvez fale, eu talvez ande, eu talvez beba, eu talvez seja, eu talvez esteja, eu talvez vá. Ah, mas eu aprendi na escola. Que esse que é o que pega também no nosso português, né? Essa questão de conjugação é bem complicadinho. Que talvez é maybe. Calma, calma, você aprendeu certo. É bem legal essa comparação, porque o might é talvez, nós estamos vendo, né? E também tem o maybe, que é talvez. Ele vai explicar aqui agora qual é que é a diferença e quando que você tem que usar um ou outro. Existem dois talvez em inglês, na verdade três. Existem dois talvez em inglês. O talvez usado com verbo, que é o might. E o talvez usado sem verbo, que é o maybe, M-A-Y-B-E, maybe. Ah, mas como assim com verbo e sem verbo? Vou dar um exemplo. O que você vai fazer amanhã? Eu talvez vá na sua casa. I might go to your house. Usei com verbo, verbo ir. Que hora você vai? Talvez às 2. Maybe at 2. Essa é a diferença. Então, o might é o modal, é o auxiliar verbal usado com verbo. E o maybe se usa sem verbo. Bem legal essa parte da explicação. Então, o might é o nosso talvez. É bem legal essa parte do inglês, tá vendo? Porque você, usando a palavra só, você vai dar um sentido diferente na sua resposta, na sua frase. Então, he might go to the concert. Tô afirmando, mas é um talvez. E nós falamos, ele talvez vá ao concerto. Então, fica bem mais fácil. Então, quando você quiser falar que ele talvez vá, não vai usar he maybe go, porque tem um verbo aqui, ó, go, verbo. Então, não pode usar o maybe. Tá errado. Vai usar o qual? O might. He might go. She might go, porque tem um verbo. Talvez ele vá, talvez ele faça. He might, he might do. Talvez ele faça. Por último, mas não finalizando, vamos falar sobre o will, o would e o shall. O will é bem tranquilo, é o nosso futuro. Então é irá, não tem tradução. Ele vai pegar o verbo que está acompanhando e colocar no futuro. Ó. Por exemplo, aqui o verbo é learn. We will learn English soon. Nós aprenderemos. Então o verbo learn é aprender. Então nós aprenderemos inglês em breve. Ó. Ele simplesmente coloca o verbo no futuro. O would é o passado do futuro. We would like more money, right? Então você gostaria, like é gostar, ele está transformando isso no futuro e colocando no passado. Então você gostaria de mais dinheiro, more money, mais dinheiro, right? Certo? E aí a negação dele também tá aqui. Ah, sim, eu não falei, né? A negação do will not é ficar want. É muito usado esse want. Então quando você vê isso aqui, ó, essa palavra want é a negação do will, do futuro. Então she won't leave at p.m. Então, ela não sairá às 10 da noite. Lembra de colocar no futuro, né? Não sairá. A interrogação, basta colocar ele para frente do sujeito. Voltando aqui pro would, a negação é would not buy the gift again. Então, he would not. Prefiro usar o would not, né? He would not buy the gift again. Ele não compraria o presente novamente. A interrogação, a mesma coisa. Coloco o verbo auxiliar na frente do sujeito. Ficaria aqui na frase, tá? Would I run out there? Eu correria todo esse caminho. E aí chegamos no último aqui, verbo auxiliar, que é o shall. Esse que foi o que eu achei mais complicadinho, mas dá também pra gente entender. E aí o que eu trouxe aqui como explicação pro shall é que ele é o futuro possível. Um futuro possível. Age, que é justamente o que o professor Kenny explica. Ela da Record. Vocês não usam mais. Eu não me lembro quando eu fui a última vez que eu vi alguém usando o shall no português. Mas em inglês a gente usa muito. O shall, ele é um auxiliar que ele representa um desejo futuro. Então você promete para si mesmo que você shall fazer tal coisa. É o que vocês chamam no português do verbo haver. Lembra do verbo haver? Se eu quiser falar eu hei de, I shall. Então o que significa I shall speak English? Eu hei de falar inglês. Eu hei de comprar uma casa. I shall buy a house. Eu hei de estudar. I shall study. Esse tem que conjugar bastante, tá? Tá vendo? Então o shall é como se fosse um futuro, como é que tem aqui? Possível.
Então, pode ser que aconteça, pode ser que não. É meio que talvez, mas não é talvez, é um shall. Então, quando você quiser colocar dessa forma. Vai ficar aí o link desse vídeo, tá? Do professor Kenny. Muito bom, aprendo muito com o professor Kenny. Certo, ele falou sobre o shall, tá? Só que eu quero mostrar pra vocês, eu fui no chat GPT e perguntei, ó, me explica mais detalhes sobre o auxiliar shall. E olha só a surpresa. O verbo auxiliar shall, eu vou ler um pouco aqui, mas só pra te explicar, vai ser rápido. É um modal que geralmente é menos usado no inglês americano e mais comum no inglês britânico. Ele tem um tom mais formal e, dependendo do contexto, pode indicar futuro, sugestões, promessas ou algo obrigatório, tá vendo? Aqui que eu queria chegar. Os verbos auxiliares, eles têm essa questão com o sentido, pode significar vários outros sentidos diferentes, como nós estamos vendo aqui o shall, pode ser futuro, que foi justamente o que o professor Ken também explicou, né? Pode ser também, ó, sugestão, promessa ou algo obrigatório. Aí aqui vem, ó, o uso do shall para indicar futuro. Aí tem um exemplo aqui, ó, I shall visit you tomorrow. Então, eu visitarei você amanhã. Aqui, quando você está usando o shall, de acordo com o professor Ken, nós estamos vendo aqui que é o hei de visitar você. Então, pode ser até que não visite, né? Mas eu hei de visitar, como se fosse uma promessa também, né? E ele pode ser substituído pelo will facilmente, ó. Aqui também tá falando, ó, I will visit you tomorrow. Como nós vimos, o shall é mais usado no inglês britânico, de acordo com o chat GPT aqui, tá? Ó, esse uso é mais formal e tem sido amplamente substituído por will, ou seja, para indicar futuro. O will, que é na linguagem cotidiana, né, especialmente em inglês americano. E ele fala que no inglês moderno, shall pode ser usado para expressar ações no futuro, geralmente com os pronomes I e we, que é eu ou nós, ou seja, sempre a primeira pessoa aqui, né? Certo? Aí o uso do shall é para fazer sugestões ou oferecer ajuda, ó. Então tem os exemplos aqui, ó. Shall we go to the park? Vamos ao parque, ó. Shall we go to the park? Ó, já muda o sentido, né? Tem outro exemplo, que é para expressar obrigação ou algo obrigatório. Então eu trouxe isso aqui para mostrar para vocês como pode variar um pouco os usos dos verbos auxiliares, principalmente aqui do shall, que é o que nós estamos vendo agora, né? E é por isso, talvez, que ele não tá tão em uso no inglês americano. Eu trouxe também aqui um pouco do vídeo do Kevin, né? Small Adventure, que é bem legal também. E ele não fala do shall, ó. Ele não fala do shall nesse vídeo aqui. E é sobre os modal verbs, tá? Pra você ver como a questão do shall é um pouco mais ali complicadinha. Aí o que eu queria falar pra você, principalmente se você tá começando agora. Se você tá começando agora no inglês, é que vou deixar aqui nos verbos todos pra você entender. Esses são os verbos auxiliares modais em inglês, ó. Must, should, can, could, may, might, will, would, shall. Se você tá começando agora e tá estudando agora, aprendendo agora inglês, não se preocupe se você ficou um pouco confuso, é normal. E o que eu queria te falar é isso. Algumas coisas no inglês, assim como do português também, eles não são ao pé da letra um único significado, um único sentido. Você tem que ir se aprofundando um pouco mais nos estudos. Você vai pegando as partes mais fáceis, então alguns verbos mais fáceis, vai aprendendo os verbos mais fáceis e aprende também como que funciona como é que se diz, o esquema do inglês. Isso é muito importante. Você entendendo isso, fica um pouco mais fácil, porque vai te dar uma clareza. E se você quiser ter isso, mais clareza do inglês, principalmente se você está começando agora, menos de 3 meses de estudo aí, eu te recomendo muito que você assista esse vídeo que eu tô deixando aqui no final, que eu explico um pouco mais sobre o saque e como que ele pode te ajudar a aprender inglês mais rápido e mais fácil. Te vejo lá. See you!